TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a reunião da Comissão de Cultura. Essa reunião vai ser feita aí de maneira remota, respeitando todos os protocolos de segurança e vai ser presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Hoje será discutido aqui no plenário, olha só, o tema cenário da política cultural aqui em Campinas e vai ter vários especialistas em artes cênicas. Essa reunião começa agora, a previsão é que vá até às 3 horas da tarde e você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. Então fique com a gente até o final. Bem, então, boa tarde aqui aos telespectadores da TV Câmara, aos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais aqui da Câmara de Campinas. Essa é uma reunião, uma reunião ordinária, né, da Comissão de Cultura aqui da Câmara, e teremos aqui uma convidada especial, né, que é a Tiche Viana, logo eu a apresento, e nós temos nesse momento a participação também da vereadora Paola Miguel, que é vereadora e membro aqui da Comissão de Cultura, e presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. Então, lembrar aqui que as pessoas que estiverem acompanhando, seja pela TV ou pelas redes sociais, pode encaminhar sua participação através do WhatsApp 19 978 29 3776, possivelmente esteja aparecendo no seu vídeo, e também pelo e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br, comunicação sem acentos, né? E ao vivo também, nós estamos transmitindo pela TV Câmara Campinas, a TV digital é canal 11.3, a NET canal 4 e a Vivo Fibra canal 9. Então, com a nossa convidada, a vereadora Paola, outros vereadores, vereadoras foram convidados e pode ser que entrem aqui, nós vamos dialogando. Quero também alertar novamente que estou aqui sem máscara, porque estou isolado nesse espaço aqui de transmissão e os trabalhadoras aqui estão protegidos, que estão cuidando da coordenação técnica dessa nossa atividade. Então, para iniciar aqui, eu queria dizer que a gente vive na cidade de Campinas, eu diria que desde 2020, um momento bem interessante para o campo da cultura, porque mesmo com a pandemia, assim como nós tivemos uma vitória importante dos trabalhadores, trabalhadoras da cultura, artistas e grupos culturais pelo Brasil afora, que foi a Lei Aldir Blanc, né, a Lei de Emergência Cultural, também na cidade de Campinas, 2020 teve uma vitória na revisão da lei do Conselho Municipal, a conquista de um plano municipal de cultura e o início de uma construção de um sistema municipal de cultura. Tudo isso acaba se consolidando quando se transforma em orçamento, que é aí da intenção, ela passa ao gesto concreto e com investimentos ela acaba se transformando em políticas públicas concretas. Bom, esse momento foi consolidado, mais uma etapa, quando elegeram-se os conselheiros municipais de cultura aqui da cidade de Campinas. E aí agora, nós da Câmara Municipal e em particular da Comissão de Cultura, queremos colocar esses conselheiros, os artistas, os trabalhadores de cultura, os espaços culturais da cidade, para falarem aqui na Câmara Municipal e nós articularmos como essas falas se transformarão em políticas públicas. Bom, para isso, nós damos início, né, então, nessa primeira reunião ordinária da comissão, com o tema O Cenário da Política Cultural em Campinas, e para colaborar com essa nossa prosa aqui,
nós convidamos a Tiche Viana, que é diretora e pesquisadora do Barracão Teatro, espaço de investigação e criação cênica, sediado em Campinas, especialista em linguagem de máscaras e no teatro popular, dirige e orienta trabalhos de artes cênicas e audiovisual para teatro, cinema e televisão em todo o Brasil, integra o Fórum de Cultura do Litoral Interior Grande São Paulo desde a fundação em 2007, foi vice-presidenta da Cooperativa Paulista de Teatro entre 2013 e 2016, e em 2021 foi eleita conselheira do atual Conselho Municipal de Políticas Culturais para a Câmara Setorial das Artes, ao lado de diversas representações setoriais e territoriais de Campinas. E eu vou acrescentar que juntos nós elaboramos aqui um programa de fomento às artes da cena para a cidade de Campinas entre os anos de 2013 e 2016, e quem sabe agora nós possamos ver esse plano também consolidado. Então, eu queria passar a palavra à Tiche, né, para que ela faça a sua exposição desse cenário da política cultural em Campinas, e depois aí nós passamos aos vereadores, vereadoras presentes, e, finalmente, as questões da participação popular. Então, é contigo, Tiche. Boa tarde a todas, todos e todes, espectadores que estão aí acompanhando o nosso bate-papo. Eu agradeço à Comissão Permanente de Cultura da Câmara por ter aberto esses trabalhos com uma conversa direta, né, com pessoas da cultura. No caso, sou eu que estou aqui nesse dia de hoje, mas espero que seja o primeiro de muitas conversas para que a gente possa, acima de tudo, trabalhar juntas, juntos e juntos na construção das políticas públicas de cultura para a cidade de Campinas. E esse é um pouco o meu tema, né, de abordagem, tentando botar um olhar sobre esses últimos 8 anos em que a gente teve a gestão da cultura. É claro que a gente vem aqui já há muito tempo consolidando a organização da sociedade civil através de movimentos, e esses movimentos têm um cunho sempre suprapartidário, envolve pessoas, fazeres, trabalhos que agregam diversos partidos, inclusive, ou pessoas simpatizantes, às vezes atuantes, em diversos partidos dentro da cidade. E acho importante colocar isso, porque nós vivemos um momento em que tudo aquilo que é ligado à cultura e às artes, principalmente, vem atrelado como se fosse uma coisa exclusiva da esquerda e pejorativamente como se tivesse uma aura malévola, diabólica, sobre esse pensamento, né? Mas o ser humano e a cultura são uma coisa só. Não dá para a gente falar em humanidade sem falar em cultura. Não dá para apagar a cultura sem apagar a humanidade. Porque a cultura é exatamente a expressão do seu tempo através das diversas formas, maneiras, segmentos, tipos de linguagens e de comunicação. Então, a cultura, ela abrange desde a religião até o campo das artes, né? As artes entram na cultura como uma das formas de expressão. No entanto, todas as maneiras de expressão religiosas, todas elas, institucionalizadas ou não, também são cultura, também dialogam as relações humanas simbólicas entre os seres humanos, né? E por que isso é importante para nós? Porque é isso que estabelece relações humanas dentro da sociedade, solidárias, de capacidade de grupo, de socialização, de combate à violência, de combate à ignorância, de combate ao desentendimento que gera conflito. Então, isto tudo está dentro de nós, dentro dos seres humanos. Faz parte da nossa natureza. Então, não falar de cultura é um pouco ignorar a própria humanidade na constituição social. É achar que a sociedade existe independentemente das pessoas que a constroem. E essas pessoas
Ou elas estão no campo público, civil, ou elas estão num campo político, ou elas estão num campo militar. E esses campos dialogam entre si. Eles precisam dialogar para a constituição de um todo. Nesse todo tem que caber todo mundo. Nesse todo tem que caber tudo de bom e de ruim. O bom e o ruim vão dialogar, precisam dialogar, porque é isto que nos constitui. Né? Então, a gente não pode querer eliminar uma parte de nós inteiramente, achando que isso vai ser bom para todas, todos e todes nós. Então, eu abro um pouco essa nossa conversa com essa explanação, porque é desse ponto de vista que eu vou me colocar numa pequena análise muito superficial nesse momento, né? Mas é uma análise, uma colocação daquilo que vem acontecendo. Então, como é que foi a cultura aqui nesses 8 anos até agora, essa nova gestão? Então, eu vou começar pelos aspectos positivos. Né? O início da gestão da Secretaria de Cultura de Campinas, ela foi bastante promissora, ela foi bastante animadora. Nós tivemos um secretário ligado à área de música, portanto, que vem de uma linguagem específica, que trouxe uma experiência que vem de uma gestão dentro da academia, que é bastante diferente da gestão fora da academia, da gestão municipal. No entanto, já trazia ali também um pouco de experiência administrativa. E isso é muito importante para o executivo, que era o cargo que ele estava assumindo. Em diálogo com a administração pública, a prefeitura, o prefeito, em 2013, Campinas, através do prefeito Jonas, assina o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É um pacto que mostrava o interesse da cidade em aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Né? Um pouco o que o Paulo falou no início, o que é o Sistema Nacional de Cultura? É um sistema de cultura que fosse distribuído de maneira igual, com recursos relativos a cada realidade no país inteiro. Então, que a gente não tentasse diminuir as relações privilegiadas de determinadas regiões do país e distribuísse recursos para a cultura do país inteiro. Para isso acontecer, os municípios, assim como os estados, teriam que aderir ao Sistema Nacional. Para aderir ao Sistema Nacional, eles assinavam um pacto federativo dizendo: temos interesse e vamos implantar 3 coisas que iriam constituir o Sistema Municipal de Cultura. Era o Conselho de Políticas Culturais Público, era o Plano de Cultura, que deveria abarcar 10 anos, então, construir um plano para 10 anos de ação cultural, e um fundo capaz de receber recursos que viriam do Fundo Federal para o Fundo Estadual, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal. Esses 3 elementos eram constitutivos. Então, quando o prefeito assinava o pacto, ele se comprometia a implantar isso na cidade, e assim esta cidade pertencia ao Sistema Nacional. Isso foi feito em Campinas. Mas assinar o pacto não determinou a execução do sistema municipal. Isso está começando a acontecer agora. Tá? Então, vou falar os aspectos positivos. Assinar o pacto foi muito positivo. Uma outra coisa foi a Lei do Patrimônio Imaterial, que também foi uma lei que foi aprovada, né, e que reconhece o campo de produção desta cultura em todo o território de Campinas. Reconhece esses lugares e é fundamental para mapeamentos, para o entendimento do quanto é potente a produção cultural de Campinas, o quanto ela é diversa, mas o quanto ela fala em nome de todas as pessoas que vivem nessa cidade e na região toda, né, na região administrativa. Ela também aprovou, e foi a primeira cidade que fez isso, a Lei Cultura Viva, que reconhece a existência dos pontos de cultura, que são pontos de produção cultural distribuídos em diversos territórios da cidade e que dizem respeito à produção cultural em senso amplo. Né? Não é só as artes, não são só determinadas culturas, mas é exatamente o reconhecimento de que existem espaços feitos através da sua tradição,
o aprendizado cultural, o exercício da cultura, pertence ao modo de vida de diversas pessoas e diversas comunidades espalhadas pela cidade de Campinas. Então, também houve o reconhecimento de que isso é presente na nossa cidade. E, em 2018, aconteceu uma coisa importante, que na Lei Complementar 189, do Plano Diretor Estratégico que foi criado, existe aqui uma constatação de que a cultura atravessa, de uma forma, numa transversalidade, todos os segmentos constitutivos do próprio plano político da cidade. Então, não há como falar em nenhum departamento da cidade, em nenhuma ação da cidade, em nenhuma secretaria, sem que a palavra cultura não estivesse presente. O que atesta o reconhecimento de que a cultura é uma transversalidade que perpassa todas as instituições públicas na construção de uma sociedade de forma mais orgânica, de uma forma mais homogênea e distribuída, né? Então, se você vai abrir uma rua num determinado bairro, a cultura está presente para saber que movimento tem naquela rua, o que se produz ali, qual é a necessidade do lugar, do que vive aquela comunidade, qual é o impacto desta rua naquele lugar, o que vai mudar no hábito das pessoas, o que vai gerar de tensão e o que vai gerar de benefício, alívio, o que vai trazer de alegria e o que vai trazer de tristeza, se a gente quisesse usar o campo filosófico para dizer alegria é tudo que traz potência e tristeza é tudo que despotencializa, né? Então, é a cultura, ou é tarefa da cultura, identificar justamente a repercussão de qualquer coisa que é feita numa cidade e interfere primeiramente na vida das pessoas. Então, houve aqui o reconhecimento, né, em 2018, uma vez que no levantamento do plano, cultura esteve presente em todos os departamentos. Tá? Se, ao mesmo tempo, nós tivemos todos esses aspectos positivos e fechamos com chave de ouro nos aspectos positivos, ainda que tardiamente, numa luta constante para a implementação do Sistema Municipal de Cultura, a gente conseguiu fechar, né, a promessa, e aí sim, no início desse ano, tivemos a votação do novo conselho, que é um conselho de fato representativo, com pessoas que foram eleitas para suas representações de todos os territórios da cidade de Campinas e dos segmentos de patrimônio, artes, cidadania, instituições de pesquisa, todos esses segmentos e territórios representados dentro de um único conselho que, para trabalhar, vai trabalhar a partir de câmaras setoriais, na organização da sociedade civil, dentro das suas áreas e num diálogo comum, para poder compreender sempre mais profundamente, em toda a sua raiz, a distribuição da cultura na cidade de Campinas e dialogar com a gestão pública, que esse é o nosso maior interesse. Dialogar com a gestão pública a construção das políticas públicas que saiam deste ou daquele lugar e abarquem a Campinas que nós vivemos com toda a sua diversidade, né? Com toda a sua transversalidade. É fundamental o reconhecimento de todos os setores da produção cultural e não apenas uma parte dela. Nesse lugar entram as artes, nesse lugar entra o Fórum Permanente de Cultura, que teve um papel fundamental, né? O Fórum Permanente foi criado há muitos anos, vem trabalhando na cidade e é a organização da sociedade civil, e foi através do Fórum Permanente que a gente teve duas conquistas. Uma outra qualidade de debates do Conselho, tá? Que possibilitou gestar e implantar essa nova forma de Conselho, e um novo debate entre os setores da sociedade, para que a gente pudesse compreender como a sociedade se organiza em termos culturais. Então, isso está muito mais dialogado. Agora, nós tivemos em 2020 a pandemia, que gerou, e ainda estamos nessa situação, que gerou, que todos nós sabemos, e vimos que a cultura foi uma área muito afetada por causa da sua natureza de aglomeração, justamente. A importância do Fórum e do Conselho foi justamente a constituição de um comitê de acompanhamento da implementação
da LAB, Lei Aldir Blanc, a Lei Federal de Auxílio Emergencial à Cultura, né, que foi distribuída no país inteiro. Para ser aplicada em Campinas, ela contou com a formação deste comitê, que vem do Fórum, do Conselho, com a participação incrível dos funcionários da Secretaria de Cultura, e neste diálogo permanente, a gente conseguiu, em Campinas, aplicar todos os recursos da lei. E não foram todos os municípios que conseguiram fazer isso. Quer dizer, Campinas, porque funcionou conjuntamente, conseguiu distribuir, implantar, estabelecer formas de utilização e chegar com este recurso em muitos lugares que não chegaria se não fosse dessa maneira. Então, esses aspectos são muito fundamentais a gente ter presente e compreender que eles existem para que a gente ache e saiba que é possível fazer muito mais pela cultura de Campinas do que se fez até agora. Se, por um lado, a gente avançou muito na questão burocrática, conseguindo aprovar leis, a gente sabe que não basta aprovar uma lei. Você precisa sancionar a lei e você precisa colocá-la na prática. Fazer ela acontecer, ela vai levantar um monte de contradição, a gente vai corrigindo as contradições até chegar à perfeição dela. E por causa disso, por a gente ter feito muito bem a primeira parte da lição de casa, mas na segunda parte a gente não ter sido tão ágil, tão efetivo, a Secretaria de Cultura perdeu recurso ao longo dos seus anos, né? Ela termina 2020 com 50% do orçamento de 2015. E isso é uma coisa muito grave. Ela termina 2020 sem realizar, por mais de 5 sessões, 5 etapas, o FIC. O FIC parou a sua abertura de processos, que é o edital. É o único edital que nós temos na cidade de Campinas que provê recursos para a produção cultural, né? A gente ficou sem 5 edições do FIC. Ele parou em 2016, se não me engano. Foi a última edição, né? E aí, Campinas parou de colocar recursos diretos para a produção cultural da cidade. Com isso, tem um retrocesso absoluto, porque a gente conta com uma série de espaços públicos, equipamentos que têm uma gestão compartilhada da sociedade civil. Não é uma gestão público-privada, isso é diferente, né? É feito por organizações, OS, isso é uma outra coisa, mas é uma organização comunitária, normalmente, de um determinado bairro, de um determinado território, que ocupa um espaço que é da prefeitura, a prefeitura autoriza essa ocupação, há ali, então, efetivamente, o desenvolvimento de uma série de atividades. Esses editais públicos, eles são fomentadores daquilo que já existe e eles são estimuladores da criação de novas possibilidades culturais dentro de territórios que, às vezes, têm um potencial, mas não têm meios de executar. Quando a gente faz isso dentro dos bairros, a gente cria um modo de convívio da diversidade do próprio bairro. E a importância que isso tem no impacto, no crescimento humano, no combate à violência, no sentimento de pertencimento à região e luta pela melhoria da região, no sentimento de contribuição com a própria cidade, no sentimento de entendimento que você faz parte de um conjunto que é capaz de se transformar, porque você investe energia, saúde, investe nesse espaço, porque você quer a melhoria da vida das pessoas com as quais você convive. Porque você sabe que se as pessoas melhoram, os serviços melhoram, as condições melhoram, a colaboração melhora. As pessoas vivem de modo mais colaborativo entre si. E isso faz toda uma diferença na potencialização humana, de aprendizado e de relação social. Então, esses espaços, eles estão abandonados, sucateados e sem recurso para o desenvolvimento de atividades, que trazia também vida a esses lugares, ainda que precarizados. Então, veja, um edital público, ele não tem por obrigação sustentar pessoas. Não é esse raciocínio é um raciocínio equivocado da questão pública. Pedir recursos à gestão pública não significa que você está pedindo salário para te manter, né? Assim seria, a gente teria que pensar a mesma coisa quando uma empresa vai abrir o seu território de ação,
e a gente fala, é bom que uma empresa abra a sua nova filial aqui nesse lugar, porque assim vai gerar emprego. Exatamente, vai gerar emprego, vai fazer circular. Bom, a cultura, ela gera emprego e faz circular. Ela trabalha e ela aumenta o potencial econômico de tudo aquilo que está ao seu redor, né? Não só abarcando serviços, como contratando pessoas. Então, um edital que um certo grupo, uma comunidade, um espaço ganha, ele faz girar aquele recurso entre muitas mãos. E isso é uma distribuição de renda pública, de recurso público, aliás. Tá? Então, isso nós temos que entender, né? Porque a gente é equivocado a gente dizer que a cultura mama no Estado, quando ela pede recurso. A cultura é uma coisa em que muitas empresas privadas não investem dinheiro, porque ela não gera lucro. É só isso que nós temos que entender. Assim como a educação não gera lucro, ela não existe para isso. Mas existem coisas que são fundamentais até para você gerar lucro em outros lugares, que é o desenvolvimento humano, né? Até para o desenvolvimento de pesquisas que depois vão gerar coisas que serão consumidas e que vão gerar lucro, você precisa do desenvolvimento humano. A cultura é responsável por esse lado. Ela não gera lucro, mas ela não fica mamando no Estado. Ela distribui recursos. Isso é o que nós temos que entender. É um dos fatores que mais distribui recurso público. Porque quem recebe o recurso não fica com ele, para si. Faz projetos. E esses projetos têm a possibilidade de contratar serviços e pessoas. Então, é isso que faz girar. Não é à toa que o PIB é o PIB que é no Estado, 3,9%. Não é à toa que a gente está discutindo questões que dizem respeito à economia criativa, que a gente tem que discutir muito. Porque a economia criativa não é exatamente aquilo que o Estado de São Paulo está fazendo, mas é o que acontece no mundo, um setor muito importante. É aquilo que gera economia solidária. E a economia solidária também é um giro de recursos fundamental na distribuição da coisa pública. Então, isso nós temos que entender na cultura. Está na hora da gente entender isso, né? A gente pode crescer já para esse passo. E a gente espera que a nova gestão tenha esta compreensão de cultura e compreenda que entre a sociedade civil e a gestão pública, o que existe não é uma relação de competição, quem sabe mais. É uma relação de solidariedade, é uma relação de pactuação, para que o desenvolvimento da cidade seja maior. Porque quem faz tem braços que chegam em lugares que muitas vezes o setor público não tem como. Ele não tem a quantidade de funcionário que seria necessário, ele não tem os equipamentos sob controle que seria necessário. A própria sociedade civil pode fazer isso, seja através dos seus mecanismos, como o Conselho, né, que agora está com uma caracterização que é muito, muito mais significativa, ampla, do que tinha antes, embora antes tivesse toda a sua importância, né? Mas hoje ela está muito mais ampla nesse lugar de discussão, o que pode fazer com que a Secretaria aproveite muito mais isso para a distribuição dos seus programas de governo. E nós temos que aumentar o recurso da cultura. Temos que entender meios de fazer a cultura voltar a ter o recurso que tinha anteriormente, né? Pelo menos em 2015, e possa ter mais, porque girar esses recursos na sociedade é também gerar empregos e desenvolvimento de trabalho. Então, essa é um pouco a análise geral que eu gostaria de fazer. No campo das artes, estamos bastante precarizados, nós tivemos muitos eventos, principalmente na área musical, natural, né? Entra um secretário de cultura ligado à música, é natural que a gente precisa sempre tomar esse cuidado também, né? Que o secretário é secretário de todas as linguagens, mas eu tenho certeza que isso é uma consciência da secretaria, e aí, por isso, mais uma vez, é muito bom ter um conselho representativo, porque a gente vai caminhando em todos os setores conjuntamente, mas a gente teve uma ênfase maior, então, no campo da música, mas ainda assim precário. Muitos eventos, o que acabou fazendo com que esses 8 anos repetissem os anos anteriores e não se desenvolvesse.
tivemos perdas significativas que nós precisamos recuperar, como o FIC, como os recursos, como a lei de fomento, que não foi adiante, né? Mas tivemos o início da implantação do sistema. Se nós assegurarmos que o sistema consegue se manter, se nós assegurarmos que os pontos de cultura conseguem que a Lei Cultura Viva faça o seu giro e a sua instauração permanente, se nós conseguirmos fazer com que a experiência da Lei Aldir Blanc, que juntou sociedade civil, gestão pública e implantou o sistema num contrassenso absoluto, nós podemos dizer que todos os conflitos burocráticos que a gente tinha, como repasse de fundo a fundo, por exemplo, foi, por ironia do destino, o governo Bolsonaro que acabou fazendo, né? Mas isso é preciso que a gente tenha essa consciência. O Sistema Nacional nada mais é do que a reprodução daquilo que a Lei Aldir Blanc fez. Pegou um recurso federal, distribuiu para os estados distribuiu para os municípios, e todos os municípios estão com a produção cultural, produzindo milhares de coisas nos seus territórios, né? Conseguindo fazer, e isto tem sido um dos motivos que tem animado a vida que agora está isolada, né? Então, quando ela não estiver mais isolada, a gente vai continuar fazendo isso e podendo fazer isso através do sistema municipal. Há uma luta aqui no município para que o sistema municipal seja efetivamente implantado. Há uma luta grande, de grande mobilização no estado de São Paulo. E eu, como representante também pelo Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, fazendo parte do GT Articulação do Fórum desde 2007, a gente vem lutando por políticas públicas do Estado que têm que dialogar e precisam dialogar com os municípios, e Campinas tem esse diálogo com o Estado, então nós precisamos aprimorá-lo, para a instauração também do sistema estadual. Desta maneira, a gente vai conseguir contornar essa onda gigante que tem assolado o governo federal em relação à cultura, de modo que a gente vai poder, com essas águas, limpar o território e fazer a cultura outra vez ocupar um lugar que ela merece, porque Campinas tem esta produção, este significado de produção em todas as instâncias, em todos os segmentos. Acho que encerro aqui para a gente, então, abrir o debate. Muito bom, Tish. Então, relembrando, nós estamos discutindo aqui o cenário da política cultural em Campinas, com a Tish Viana, já foi apresentada no início, e nós temos aqui presentes também a vereadora Paola Miguel e o vereador Luiz Rossini, são membros da comissão. Antes que eu passe algumas questões, Tish, eu vou abrir aqui para que o vereador e a vereadora façam uma saudação e as suas colocações aqui dessa questão da política cultural, e logo na sequência nós vamos passar algumas questões que nós já tínhamos aqui selecionado para ti, e também dos telespectadores, enfim, o pessoal que está nos acompanhando. Então, vamos lá. Primeiro aí a vereadora Paola Miguel. Boa tarde, vereadora. Boa tarde. Quero parabenizar aqui o Paulo por trazer esse debate que é importantíssimo para a gente entender os movimentos culturais da cidade de Campinas. Quero saudar a Tish, que trouxe aqui, explicou para a gente, né, o porquê que isso está acontecendo. Quero saudar o meu companheiro aqui de casa, o Rossini, também que está aqui com a gente, e todos os telespectadores que estão acompanhando a gente pela TV Câmara. A Tish explicou muito bem porque antes de 2015, antes de 2016, né, a gente conseguia ter alguns movimentos como o velho carnaval de rua, né, com escolas de samba na cidade de Campinas também, né? A gente tinha até um projeto de um sambódromo que acabou morrendo com a gestão passada. Um momento que a gente já teve virada cultural na cidade, né, que a gente também divulgava artistas da região e trazia alguns outros mais famosos, e era popular, né? Você não tinha que pagar para entrar, né? Você conseguia ter acesso a essas expressões culturais de uma maneira muito acessível no centro da cidade, que hoje, inclusive, está morrendo os espaços que a gente utilizava, como a Estação Cultura, como o anfiteatro do Centro de Convivência,
como o próprio centro do modo geral, né? Então, e em contrapartida, o que foi criado? Foi criada uma lei do pancadão, que é justamente para reprimir todo tipo de expressão popular e periférica que a gente tem na cidade de Campinas. Quando a gente fala da pandemia, a pandemia ela é muito cruel, e ela é cruel principalmente para a classe dos artistas, que foi a primeira que parou e muito provavelmente a última que vai voltar, porque a gente ainda está entendendo como que essa pandemia funciona, como que a gente se protege, como que a gente pode ter algumas atividades culturais de forma virtual, né, que é a maneira que a gente está conseguindo lidar com esse momento. Porém, quando a gente fala de artista, de show, de teatro, a gente sempre imagina um local que a gente vá, que tenha iluminação, som, que tenha outras pessoas para a gente interagir e também sentir aquela energia, né, do artista e todas as trocas que são feitas. Então, a cidade de Campinas, ela está em um movimento, já desde 2015, um movimento contrário na expressão popular. Então, locais como a Estação Cultura, como o próprio Centro de Convivência, como os teatros da cidade, eles estão sendo cada vez mais abandonados. Então, não tem nenhum tipo de expressão cultural popular na cidade de Campinas. E quando isso se manifesta, né, que são através dos pancadões, que voltam agora quando a gente reabre as escolas, quando a gente reabre o comércio, quando a gente reabre os bares, existe uma repressão muito grande de um governo que não está preocupado com a cultura, que não investe na cultura, que não fomenta na cultura, não fomenta, inclusive, para que ela se reinvente, se adapte nesse momento. A gente sabe que as aglomerações, elas são terríveis, e para esse momento que a gente está com 100% dos leitos de UTIs ocupados, eles são piores ainda, aumentam os casos, aumenta o contágio, é uma exposição que na cidade de Campinas não tem condições de a gente fazer, mas a gente também tem que olhar pelo lado de toda a expressão cultural que essas pessoas não estão conseguindo chegar, as pessoas não estão conseguindo acessar. Se você não tem nenhuma atividade cultural de acesso à população, né, como que fica? Como que a gente pode também ter outras formas de ter acesso a essa cultura que não seja simplesmente espancadões? Então, eu sei que é uma resposta difícil, tem algumas iniciativas mundo afora que estão surgindo, mas que são inviáveis para esse público nesse momento, mas simplesmente a repressão, na forma que ela é posta, não vai impedir que isso aconteça, né? A gente não está dando cultura, a gente está simplesmente reprimindo as expressões culturais da periferia, né? Que aí a gente pode citar aqui o funk, o hip hop, o rap, a trap, o slam e todas as outras expressões musicais que a periferia faz para poder dialogar, até muitas vezes tentar se expressar. Então, a gente teve um pouquinho desse debate ontem na sessão, né? Quero dizer que nesse momento, acho que a maneira que a gente tem para conseguir diminuir o contágio na cidade de Campinas tendo medidas mais duras de enfrentamento à pandemia. Então, a gente precisa retroceder de fase, a gente precisa olhar o exemplo de Araraquara com o prefeito Edinho para a gente saber o que a gente tem que fazer, mas a gente precisa, quando a gente sair da pandemia, buscar alternativas para que simplesmente a gente não reprima, mas que a gente também provenha, que a gente fomente expressões culturais que venham na periferia. É isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Paola. Queria verificar com o vereador Rossini se ele gostaria de fazer uma saudação aí à comissão e ao debate. Claro, primeiro cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, né, pela iniciativa de abrir essa reunião da Comissão de Cultura para iniciar uma discussão aí sobre a política cultural no nosso município, né? Cumprimentar a Tiche Viana, convidada, que falou com bastante lucidez, explanou muito bem o potencial aí da atividade cultural em Campinas, e é algo que a gente precisa aprofundar e discutir. Cumprimentar a vereadora Paola também, mas apenas dizer o seguinte, né, eu sou autor da Lei do Pancadão, e a Lei do Pancadão não é uma lei que veio para reprimir nenhum movimento cultural.
O que a gente quer é evitar os excessos, exageros que essa prática do pancadão provoca. Eu acho que você não quer, Paola, na porta da tua casa, na esquina da tua casa, ou aqueles carros ligados varando a madrugada inteira, não deixando ninguém dormir. Eu acho que não é uma ação de repressão à manifestação da cultura popular, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu acho que nós precisamos, sim, discutir a política pública, as políticas públicas na área de cultura. Eu acho que a gente precisa identificar os vários movimentos, as várias manifestações culturais existentes na nossa cidade, ver como é que a gente pode ajudar a fomentar, potencializar, estimular a prática cultural, dando espaço para os produtores, para os artistas. É uma discussão mais ampla. Nós vivemos essa realidade da pandemia, que acabou, infelizmente, por razões sanitárias, né, impedindo o acontecimento de várias ações culturais, principalmente as de caráter mais popular, como o carnaval, bloco de rua e outras manifestações. A gente espera que, com a vacina, que em breve deve estar aí com a população vacinada, a gente retome a normalidade da vida da sociedade e, particularmente, que a gente possa também voltar a potencializar, estimular, né, os movimentos, as atividades culturais na nossa cidade. Eu acho que a Comissão de Cultura cumpre o papel importante de trazer especialistas, pessoas ligadas à área, para poder manifestar a sua opinião e, a partir daí, ver como a Câmara pode contribuir nesse processo de fortalecimento da cultura de Campinas, que, concordo, ultimamente ela tem deixado a desejar, né? Eu acho que tem muita coisa que podia ser feita, ampliar, obviamente, os recursos, ver como é que isso aí consegue investimento em cultura, mas é um debate que a gente precisa começar, e quero cumprimentar o vereador Paulo Búfalo por essa iniciativa, e a gente pode, sim, dar uma contribuição para a cultura da cidade. Boa tarde, bem-vinda, Tisha, parabéns aí, Tisha, até pela sua explanação. Obrigado, vereador Luiz Rossini, vereadora Paola. Nós aqui, então, estamos debatendo esse cenário político cultural de Campinas, com a nossa convidada Tisha Viana, né? Bom, antes de passar, Tisha, alguns abraços, inclusive, aqui, que chegaram muitos para você aí pelas redes sociais, no reconhecimento do seu trabalho. Eu queria dizer o seguinte, olha, o pessoal aqui, quando nós estávamos nos preparando para poder fazer essa conversa, localizou, né, o pessoal da assessoria, localizou uma reportagem aqui de 1979. Foi de um projeto inusitado que passou aqui pela Câmara de Campinas. Na verdade, ele foi rejeitado, né, amplamente rejeitado, mas a proposta era de extinção da Sinfônica Municipal, em 1979. O nobre edil, à época, né, considerou que era um peso para os cofres públicos quando havia tanta demanda social na cidade, popular, enfim. Então, isso retrata um pouco também da leitura, né, do lugar da cultura e de uma expressão cultural. Mas eu vou destacar aqui só um aspecto dessa reportagem, que diz o seguinte, que, à época, os 36 milhões anuais aí que eram destinados à orquestra significavam cerca de 3% do orçamento municipal. Quer dizer, quando você foi relatando aí como nós viemos retraindo os nossos investimentos na área de cultura, eu me lembrei aqui, logo resgatei para essa nossa conversa, né? E um outro aspecto, Tish, que
Na verdade, na semana passada eu já iniciei uma conversa com alguns produtores, artistas aqui da cidade, né? E refletindo sobre o seguinte, você também tocou nessa questão. Bom, em meio à pandemia e com um perfil de governo não muito, nada voltado à participação, esse levante da cultura no país garantiu a lei de emergência cultural, a lei Aldir Blanc, certo? Bom, então houve um sentido, uma mobilização. O problema é o seguinte, que os efeitos da lei até então passaram e a pandemia continua. Então eu queria ver nessa conversa contigo duas questões. Quer dizer, qual que é o grau da nossa organização local, estadual, o que nós precisamos ter continuidade, que é fruto dessa mobilização, né? E a segunda questão, você entende que o município, ele, nessa discussão do público, da atuação local, da participação direta da população, do protagonismo, você entende que nós precisamos dispor também de algo semelhante, de um programa de política pública semelhante, não só para esse momento, mas para que seja acionado no momento de emergência cultural? Então, queria ouvir sua opinião, as suas considerações sobre as falas também dos vereadores, e depois eu passaria as questões do público que estão chegando aqui. Tá, então, em primeiro lugar, né, boa tarde a Paula, Miguel, ao Rossini, Luiz Rossini. Muito bom, prazer estar aqui, podendo discutir isso com a Câmara. Eu acho que tem várias questões, quer dizer, o que Paula coloca é muito importante, isso começou antes, né? Essa dificuldade da realização de certas ações culturais na cidade. O Carnaval foi uma delas, não só na questão pancadão do Carnaval, mas o Carnaval como um todo. Eu mesmo participei de encontros com a polícia, né, com o batalhão, para a discussão da distribuição dos blocos e o modo como o Carnaval se dava. Então, a gente entendeu, enquanto produção cultural, que a cada ano era como se a cidade, a gestão, buscasse fechar um pouco mais a questão popular, porque o Carnaval é um símbolo, né? Infelizmente, a gente entende que o popular é o bagunçado, a elite é o organizado, o direitinho. E, na verdade, toda forma de expressão tem o seu modo de organização. Então, somando um pouquinho, na própria discussão com a polícia, com o batalhão da polícia, várias vezes foi modificada a forma de organização, compreendendo o significado da própria festa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa das aberturas. A gente precisa que sejam abertos os espaços de diálogo. Um dos problemas que a gente enfrenta é que muito que se entende do diálogo, muitas vezes eu falo, você escuta e diz ok. Eu não estou aqui para escutar você, eu estou aqui para falar o que você precisa escutar. Quando isso acontece, é um problema, né? Não é, o diálogo pressupõe, eu vou dar o meu lado da história, você vai dar o seu lado da história, e nós vamos chegar a um comum. Os dois lados têm que entender que se eu estou disposta ao diálogo, eu estou disposta a ceder. Ceder não significa fazer o que você quer. Significa encontrar naquilo que eu quero o que é possível flexibilizar para que você também tenha o que você quer. Né? Então, a gente também entende que é uma questão de segurança, que é uma questão de conforto. A gente entende que ter o Carnaval todo ano, consecutivamente, saindo da mesma porta, atrapalha sempre a mesma família. Se num ano ela não quer aquilo. Então, como é que nós podemos pensar modos de realizar isso de um jeito que não pese nas costas de ninguém ou que não atrapalhe demais a vida de ninguém?
Estou falando do carnaval, mas isso serve para qualquer ação cultural popular, de rua, que interfira em cotidiano. Essa é, inclusive, uma das funções da arte e das festas populares, interferir no cotidiano. Então, só não tem sentido a gente tirar uma festa popular de qualquer ação cotidiana, porque aí vai virar festa fechada, né? Festa de casa, que você dá na sua casa, nas propriedades privadas. O fato dela ser popular é justamente uma ruptura naquilo que é o convencional. Então, eu não posso perder essa característica, mas eu posso encontrar meios. E essa é uma tarefa, sim, que o executivo tem como proposição. Debater sobre isso, encontrar meios. Também é muito ruim quando o executivo ele se especializa em justificar para você porque não pode. Isso também é uma cultura que nós temos que mudar, uma cultura política que nós temos que mudar. O gestor não está ali para explicar para a gente por que não dá certo. Ele está ali para lutar para que dê certo. Pode não conseguir, pode não ser possível. Então, a gestão, ela também está ali ela também vai ocupar um campo de disputa. Um campo de disputa político, por exemplo, entre todas as secretarias. Todas as secretarias se reúnem com o prefeito. Todas elas defendem a sua pauta e recursos. Alguns vão receber muito facilmente, porque são muito facilmente compreendidos como coisas de importância. A cultura nunca cabe nesse lugar, né? Mas porque a gente acha que sempre a cultura é só a festa e não compreende o que está por trás dela no sentido da própria organização social. Nesse sentido, a gente pode pegar o próprio exemplo do pancadão. Pancadão é pancadão? É. E pancadão faz mal? Faz, porque pancadão dói, pancada dói. O nome já é, pejorativamente, um nome atribuído a uma função que é criar esse espaço. Mas ele é necessário. Ele é necessário porque uma parte da população se expressa dessa maneira. E o se expressar dessa maneira significa também nós damos esse grito assim, porque neste momento isto representa uma forma de dialogar. Não significa que nós tenhamos que dizer, então tudo bem, então está permitido. Mas também não significa que nos dá o direito de dizer, não, está proibido. Né? Então, se a gente não pode simplesmente dizer, porque existe, vamos dizer ok, né? E porque não gostamos, vamos proibir, se nós conseguimos conciliar essas duas maneiras de agir, nós vamos encontrar um meio termo. Nós vamos encontrar um modo de absorver formas expressivas. E a partir do momento que a gente absorve e dialoga com as formas expressivas, todas elas, nós estamos pegando aqui um exemplo radical do pancadão, mas você pode pegar qualquer forma expressiva. Né? Se nós dialogamos com as formas expressivas e compreendemos o que elas nos dizem, aonde elas estão querendo nos tocar, nós conseguimos encontrar. Elas se transformam, porque, como eu disse, a expressão cultural ela é um modo de você afirmar aquilo que você vive. Né? A expressão cultural tem a cara do ser humano do seu tempo. Ela muda conforme o tempo. Por isso que não tem expressão melhor, expressão pior. Ela é a expressão do seu tempo. Ela é a expressão do que nos acontece. Então, sendo a expressão do que nos acontece, não adianta ser proibida. Se é proibida, você só coloca muito mais energia numa panela de pressão. E aí nós estamos falando de uma coisa também, que é o impedimento de compreender o que tem de artístico dentro de um pancadão. Porque assim como esta forma de expressão também tem os seus, a sua forma simbólica, contém o seu simbólico, e o seu simbólico é significativo, outras formas muito delicadas de se expressar possuem as suas formas violentas. E por serem delicadas, não são vistas. A gente não vê a violência que está por trás delas. E permite. E elas, às vezes, causam graves danos na sua comunicação. Então, veja, não é uma coisa tão simples a proibição ou a não proibição. Né? Realmente é uma coisa que a gente precisa sempre debater em profundidade. Mas, sinceramente, a minha experiência mostra que a proibição ela é o caminho limite, porque se ela for a opção, a gente está criando mais conflito do que possibilidade de solução. Esse é o meu entendimento. E aí, chegando na questão Paulo Labi, pandemia, que é a maior proibição que nós temos, né?
o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo obrigatoriamente o isolamento. E a gente vê que tem um monte de gente que não se isola. E a gente está vendo, e eu vejo no meu bairro, quantas festas tem nos finais de semana, né? E som altíssimo. E não é o pancadão? É um pancadão, né? Mas que ação existe ali? Nenhuma. E que ação deveria existir? Uma ação sanitária. Não é uma ação de proibição porque eu não gosto. A ação sanitária, né? De tentar entender como é que está tendo tanto acúmulo de gente aqui. Esse acúmulo não está sendo um transmissor desse vírus? Não está propiciando o aumento da pandemia? Então, há um desequilíbrio muito grande administrativo dentro da cidade com relação a esse tipo de relação. E isto aqui, se a gente caminhar em direção a um equilíbrio, a gente vai ganhar muito. Para isso, a gente tem que se aproximar. E aí, o que acontece? Nós temos o exemplo da LAB. Aí estou falando concretamente no plano cultural, uma lei que foi criada pelo parlamento, né, foi criada pelo Congresso e pela sociedade civil organizada. Não é uma lei que foi criada pelo governo federal. O governo federal aplicou. Mas ela foi criada pela sociedade civil junto, aliada ao parlamento. A lei provou que o sistema nacional é possível e provou que, aplicando o sistema nacional, existem recursos que chegam nas pontas. E obrigou a gestão pública municipal da menor cidade que existe, obrigou a se organizar e a fazer um levantamento. Esse foi o maior presente da LAB. Foi o mapeamento da quantidade de produção cultural que existe fora dos lugares que a gente vê facilmente. Nas periferias, nos bairros mais distantes, nas comunidades quilombolas, indígenas. Isto tudo produz, está espalhado na nossa cidade e a gente não vê porque não quer. Então, a Paula fala da produção, existe uma produção gigantesca, Paula. Existe uma ocupação gigantesca na Estação Cultura, mas essa ocupação é aleatória do ponto de vista da gestão. E isso acaba prejudicando, porque tem hora que pode, tem hora que não pode, tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Aí gasta muito fazendo pouco, né? Gasta pouco e não faz nada. A Estação Cultura se deteriora. Os funcionários não conseguem ter renovações do seu próprio aprendizado, do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento. Às vezes aplicam regras que não servem para a condição atual e eles querem o aprimoramento. Os funcionários querem se aprimorar. Não é uma negação dos funcionários. Isso é realmente uma forma administrativa que precisa se alterar, né? E este cruzamento de informações faz com que a gente consiga potencializar os campos, as áreas, de visibilidade. Aí eu entro numa outra questão, Paulo, que se soma a isso, que é, temos que continuar com o princípio que efetivou a Lei Aldir Blanc. E temos que continuar com a lei emergencial municipal. O município de São Paulo complementou essa lei. Não adianta dizer São Paulo tem dinheiro. O interior também tem. Campinas também tem recurso. Tem muita indústria aqui. Nós temos que entender como é que estes lugares que vivem da cidade, que precisam da população da cidade e que enriquecem às custas da cidade, como é que elas contribuem com a melhoria da cidade, mas com a melhoria das pessoas, com a melhoria da visibilidade daquilo que se faz, né? Então, existem recursos, sim, que podem ser tirados, né? E não são tirados porque são capturados, que podem ser compartilhados a partir dos próprios investimentos. É uma questão de se pensar estratégias. E, para isso, a gestão pública serve. A gestão pública, a administração, tem que pensar as estratégias e aí tem que batalhar para conseguir. E isso é política. Tem que fazer política dentro da administração, não uma política partidária. Não é falar com esse partido que eu gosto. É uma política neste relacionamento de interesses comuns. Isso precisa ser feito e é o administrativo que faz, né? É a diretora que faz. Eu sou diretora de grupo, eu sei quem é que tem essa função, né? É o administrativo que tem que ir atrás dos meios, principalmente junto à prefeitura.
na conquista desse orçamento e desse recurso, principalmente junto à Câmara, para que possa dialogar com os vereadores e os vereadores de todos os partidos, entenderem aonde é que isto efetivamente colabora com o desenvolvimento humano da cidade. Desenvolver humanamente a cidade, você desenvolve a cidade em todos os setores. Isso é um fato. Faz o ser humano crescer, é ele que põe a mão nas coisas. Do telemarketing à produção industrial. É a pessoa que põe a mão nas coisas. Se você tiver uma pessoa melhor, você tem coisas melhores, você tem uma economia melhor. O que atrapalha a gente é a financista. Essa é outra coisa. Mas a economia, está todo mundo a favor da economia. Então, economia, produção e distribuição são coisas que têm que caminhar juntas. Na cultura também. Então, não é a produção cultural em Campinas é gigantesca. Tá? O que se produz nas periferias é imenso. Vem gente de todo lugar estudar com a gente. Em todos os lugares. Vem gente pesquisar com a Tainã. Vem gente pesquisar na Fazenda Roseira. O que tem de hip-hop ali na Estação Cultura acontecendo é pesquisa. Eles estão pesquisando movimento, estão pesquisando relações e distribuem isso para o Brasil inteiro. Campinas, olha que louco. A cidade de Campinas é quem menos usufrui da sua produção cultural e colabora com o êxodo cultural. Os artistas e os produtores culturais acabam saindo de Campinas. Quer dizer, mora em Campinas, mas vai trabalhar em outros lugares. Então faz divisa, recurso, dá recurso em outros lugares. Se a gente tiver uma boa organização e criar meios, a gente consegue desenvolver isso aqui. Isso aqui vai crescer de uma forma esplendorosa. Obrigado, Tish. Nós vamos passar aqui as considerações, então, de internautas e telespectadores aqui. Só que aquela tecnologia, né, que a gente tem utilizado, justamente quando você vai ler, ela some do seu... apareceu. É isso que a gente tem vivido, inclusive, com as aulas à distância, aí, na nossa realidade, né? Mas, enfim, olha, algumas das considerações que chegaram aqui, além daqueles abraços que sempre são importantes, há uma muito relevante, da Andréia Preto, nossa amiga, que relembra as ações em 2014 contra a manifestação cultural do Carnaval. Ela acabou acontecendo por várias frentes, inclusive de outros poderes públicos aqui da cidade. Ela relata uma situação em que foi intimada por um membro do Ministério Público para que, caso houvesse manifestações do Carnaval próximo de onde ela estava, ela responderia por isso. Então, uma situação totalmente descabida. Eu vou abrir aqui para o vereador Rossini, enquanto eu localizo aqui as outras questões. Ele pediu para fazer uma consideração. Não, eu acho que a Tish, ela toca num ponto aí que é bom a gente refletir, porque a própria sociedade, às vezes, tem dificuldade de entender a importância da cultura. Recentemente, o vereador trouxe à baila aquela proposta lá anterior, que tratou de extinguir a orquestra sinfônica, que é muito dinheiro investido, enfim, comparado com outras áreas, né? E não vai longe, né? Recentemente, nós tivemos também uma manifestação do vereador contrário à utilização de uma verba de patrocínio da Sinfônica para fazer um evento aí com a artista Dudu Nobre. Quer dizer, era uma verba carimbada da Sinfônica, que é da Secretaria de Cultura, que só podia ser utilizada para aquela finalidade. E não dá para comparar, você vai gastar R$30 mil para contratar um artista, quando você podia comprar 50 caixas de esparadrapo, que é uma outra finalidade. A gente precisaria, e aí eu concordo muito com o que a Tish tem dizendo, o seguinte: como é que a gente consegue, assim, sensibilizar a sociedade, estimular a sociedade? E quando eu falo sociedade, de uma forma geral, poder público, empresas,
igrejas e tal, para dizer que a cultura é um elemento fundamental para a vida da cidade e da sociedade. Né? Que aquilo que a gente investe em cultura, ainda que o valor é pequeno, seja pequeno, ele é fundamental, ele traz um benefício, ou vários benefícios para a sociedade, que além de você valorizar a expressão, a manifestação cultural, isso produz, na minha opinião, um bem-estar social, coletivo, saudável, integração das pessoas, sociabilização, formar ou firmar identidades culturais de grupos. Mas parece que, às vezes, a sociedade também não tem essa consciência. Se a gente for fazer uma pesquisa, estou fazendo uma suposição minha aqui hoje, você acha que a prefeitura deveria investir no carnaval? E se fizer uma enquete, provavelmente a maioria das pessoas vai falar que não, né? Esse dinheiro talvez pudesse ser utilizado para outras coisas. A gente precisa desconstruir, na minha visão, essa, aí sim, visão distorcida do que é a cultura e a importância que ela tem. Eu sei que quando a gente fala do pancadão, gera uma certa confusão, mas assim, não há na lei nada que tente reprimir, proibir qualquer tipo de manifestação cultural. A lei do pancadão, ela veio para tentar coibir a poluição sonora, o excesso de ruído, as definições, está na legislação de crime ambiental, inclusive, é um tipo de poluição. E isso causa problemas à saúde pública, inclusive. Então, eu queria separar as coisas para a gente não confundir que aquela lei ela tenta evitar um problema e não tem nada. Se as pessoas... Eu sou amante do futebol. O futebol, esporte é cultura. A gente vê nas praças de esportes assim, a concentração de pessoas que se reúnem nesse momento de pandemia, isso é um problema, mas não é nada contra a reunião das pessoas ou até permitir que as pessoas possam dançar, cantar, manifestar algum tipo de movimento cultural. Só queria fazer essa separação não é uma lei de reprimir nenhuma atividade cultural. Mas eu queria que a Tish depois pudesse me ajudar a desenvolver esse raciocínio. Né? A cidade, a sociedade, às vezes não compreende a importância da cultura e, numa escala de prioridade, se deixar, a cultura vai estar sempre em segunda, terceira prioridade na hora que você está disputando recursos para outras finalidades. Mas isso é uma discussão que a gente precisa fazer, fortalecer a cultura e fazer esse convencimento junto à sociedade também. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de passar para ti novamente, Tish, você quer responder antes? Vamos lá. Então, depois... Vamos lá, então eu passo a palavra para ti, porque depois nós vamos entrar numa outra questão aqui que me parece que já vai dando sentido ao nosso debate, esse primeiro debate na comissão, né? Então, vamos lá. Tá, não, só rapidamente aqui tentando dar um retorno, né, ao vereador. Na verdade, assim, meu sonho é que existisse uma campanha da gestão pública, como existem as suas propagandas para falar de várias coisas que uma gestão faz, que existisse uma campanha para falar do que a cultura significa na vida dos cidadãos e cidadãs. Porque existe uma coisa que né, quando o vereador fala, sem dúvida, a cidade, talvez se hoje a gente dissesse, o que você prefere, botar 30 mil reais que fosse no carnaval, é muito provável que a cidade dissesse, mas com tanto remédio que precisa ser comprado, com tudo que falta num centro de saúde, mas é muito fundamental que ela compreenda que são recursos que vêm de lugares diferentes, que eles existem. Ela não sabe isso. Então, existe um outro desconhecimento, né, que é anterior à questão cultural. E existe uma campanha que é feita todos os dias, toda hora, em todos os lugares, uma campanha quase subliminar, falando da desimportância
da cultura e da arte. Então, o tempo inteiro, nós recebemos uma informação de que tudo aquilo que é humanizado tem menos valor do que tudo aquilo que tem praticidade e eficiência. E o que tem praticidade e eficiência? As coisas. Né? As coisas são práticas e eficientes. Agora, o que faz? Como é que a gente descobre que é melhor o Itaú do que o Santander? Ou é melhor você ser cliente do Itaú ou é melhor você ser cliente do Santander? Ou, se a gente preferir a questão pública, se é melhor ser cliente da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil? Através de campanhas. Como é que a gente sabe que é fundamental, importante, necessário vacinar? Se você não considera a sua vida importante e quer correr o risco, então tenha esta compaixão para com os outros, pelo menos, com campanhas. Como é que a gente faz isso? Publicizando. Então, a publicidade, ela não existe só para formar consumidor de produto de celular. A publicidade é um meio através do qual a gente consegue difundir entre as pessoas campanhas sensíveis. Meu pai era publicitário, eu sou filha de publicitário. Então, eu lembro de uma passagem com ele em que eu disse: nossa, pai, você viu aquela campanha? É linda, parece uma coisa assim, e aquela pessoa fala, uma campanha linda e uma propaganda maravilhosa, devia ter mais propaganda assim. Ele falou: que ótimo, e de que produto que é? Eu falei: não lembro o que é, não lembro se era, não sei, parecia, será que era de banco ou era de seguro? Não lembro. Ele falou: porcaria de propaganda para o produto. Mas maravilha de propaganda para a vida, né? Porque sensibilizou uma coisa, e a gente vê isso nos bancos, não vê? Você começa a ver uma propaganda muito linda da relação humana, você fala: propaganda de banco. Ele está querendo me convencer que se eu for cliente dele, eu vou ser uma pessoa melhor. Então, se o banco consegue fazer isso, e a gente sabe que, no fundo, a gente precisa de um banco para depositar, sacar, pagar, fazer transferência, é disso que a gente precisa. A gente não precisa de um banco para ir lá e se sentir melhor. Né? Quando você quer se sentir melhor, você não vai ao banco. Não é o banco que você vai, não é simplesmente numa instituição. Você vai em outros lugares quando você precisa. Então, campanhas, falar disso, falar da importância da cultura, do significado dela. Mas, para isso, a gente precisa que as pessoas saibam. Né? Então, são esses projetos de fomento, né? Esses fomentos, esses FICs, esses editais, esses trabalhos que são feitos nos bairros, nas comunidades, eles contam para a gente que é assim. Eu sou de Barão Geraldo, estou em Barão Geraldo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Campinas há muitos anos e eu estou em Barão Geraldo. Nós fizemos, uma época, um levantamento sobre a questão do carnaval, porque a gente recebia da gestão pública a informação de que os comerciantes não queriam o carnaval de rua aqui. Então, nós fizemos uma pesquisa. Antes do carnaval, nós fomos para as ruas e fomos ao comércio. E não é verdade. Não é verdade que eles não querem, muito pelo contrário, porque eles vivem do carnaval. Eles vendem muito no carnaval. Existiam algumas pessoas que tinham medo do perigo que o carnaval havia representado, porque teve um carnaval aqui em Barão em que teve quebra-quebra. Mas teve quebra-quebra por causa da repressão policial, que começou violentamente. Então, eu entendo perfeitamente o que o vereador Rossini está dizendo, e não discordo. Né? Há que se haver, sim, um modo de fazer as coisas coletivamente. Não pode ser de qualquer jeito. É coletivo, tem que ser bom para todo mundo. Mas existem também, e isso é uma responsabilidade, né, do poder público, entender como administrar isso também, de uma forma ampla. Existem aqueles que se servem das leis para o exercício, muitas vezes repressivo e autoritário, né, e para disputas de poder. A gente sabe disso. A gente sabe que tem corporações que se servem dessas leis e agem com violência. E isso gera mais violência. Gera, sim, uma resposta num conflito que existe. Barão Geraldo colocou policiais nos terminais. As pessoas não podiam entrar em Barão Geraldo. As pessoas desciam dos ônibus. Se era negro, tinha cara de quem não morava em Barão Geraldo, não descia do ônibus, não saía no terminal. É um tipo de discriminação que, inclusive, é contra a lei, tá contra a Constituição.
E aí, como a gente não tem o outro lado segurando a barra, estas pessoas que sofrem essa discriminação também vão ficando enraivecidas. E na festa, na cerveja, no descontrole, vem para fora um monte de coisa que ninguém quer. Inclusive pessoas que se arrependem depois. Eu mesma fui autuada uma vez por um policial, porque defendi uma pessoa que estava sendo atacada com uma arma, sem ter feito absolutamente nada. Eu estava ali, ninguém me contou. E a tentativa foi de conversa, e eu vi que aquele policial conversava melhor comigo, uma mulher branca, uma cara de professora universitária, moradora de Barão Geraldo. E comecei a conversar com o policial para ele se acalmar. E no final das contas, ele queria me autuar, porque ele disse: você interferiu no meu trabalho. E eu, que conheço um pouquinho da legislação, pude dizer: não, o senhor está equivocado, o seu trabalho está aí, nós estamos na rua. Mas há aqui uma diferença, ele não tratou assim aquela outra cidadã. Então, esse tipo de coisa também são coisas que nós temos que estar muito atentos e cuidar. Isso é cultural, isso também é a nossa cultura. Nós também temos essa cultura em nós e temos que combatê-la. Aí a gente consegue trabalhar junto, vai todo mundo na mesma direção. Então, eu queria só trazer esses dados assim, para que a gente saiba que existem caminhos, né? Dão trabalho, mas eles existem. Bom, Tish, acho que assim as suas considerações elas são muito relevantes para que nós possamos traçar esse cenário da política cultural na cidade, inclusive já começar a pensar algumas regulamentações, legislações, enfim, e iniciativas que a Câmara possa vir oferecer para a cidade. Agora é o seguinte, há uma questão aqui, eu queria com essa, é uma questão que nos envolve aqui, Câmara Municipal, Comissão de Cultura, e envolve também ao Conselho, né? Então, eu gostaria de fazê-la e depois nós já caminharmos aqui para poder ir aos finalmente aqui dessa reunião da comissão. Que é o seguinte, o Dudu Ferraz, ele trouxe aqui a seguinte questão: como a comissão pode apoiar para a implementação do plano de cultura e do sistema de cultura de Campinas? E como a comissão pode trabalhar pela implementação do fundo de cultura previsto no sistema? Então, como nós queremos atribuir a essa comissão um papel de escuta, eu posso falar da nossa percepção, o que é possível a comissão fazer. Porém, é necessário também ouvir qual a expectativa de uma conselheira, né? É verdade que de uma das câmaras, né, um dos setores, mas uma conselheira tem como visão a respeito disso. Da nossa parte, a disposição é de ouvir amplamente as vozes que estão representadas nesse conselho, tanto no reconhecimento de que o conselho foi fruto de uma luta, uma mobilização popular, e que nesse momento é o principal instrumento de gestão, de leitura da política pública da cidade, né? Então, nós queremos ouvir todos os conselheiros, conselheiras, queremos estabelecer uma dinâmica aqui para ouvir as câmaras setoriais e territoriais, e também queremos ser um espaço de escuta do poder público, do gestor dos recursos. Daqui a pouco nós vamos estar aqui discutindo o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária, e aí queremos ver refletido, né, todo esse debate que nós estamos realizando. Então, esse é o papel que a comissão pretende realizar. Lembrando, já antes de nós passarmos a Tish, né, que ela própria fez uma observação de que é necessário
nós fazermos uma leitura das potências, né, que deixam as pessoas felizes e daquelas que deixam as pessoas tristes, né? Eu acho que essa é uma leitura que nós, politicamente, precisamos realizar aqui na nossa cidade, e em particular nesse período. Então, eu queria passar para ti, Tish, para que você fizesse aí a sua resposta a essa questão da expectativa, né? E pudesse também já encerrar aí as suas considerações. Tá bom. Eu acho que a primeira coisa, parte disso que você está colocando, né, Paulo? Eu acho que existe a necessidade de valorar uma instituição que vem da sociedade civil organizada. E valorar significa, já, o primeiro passo para valorar é compreendê-la não como uma inimiga, não como alguém que está chegando com 1.250.000 críticas para detonar aquilo que está sendo feito, mas como alguém, uma instituição que parte da experiência de muitos. Ela é representativa. Por isso, até eu quero dizer que eu estou dando uma resposta como Tish Viana, uma produtora cultural, uma artista, não estou dando uma resposta como conselheira, porque como conselheira eu não dou nenhuma resposta sem passar pelo conselho. Eu não falo nada sem passar pelas câmaras setoriais em primeiro lugar, né? Que a Câmara que eu represento, para ouvir todos os setores, todas as linguagens artísticas, não só o teatro, que é a minha área, mas todas as linguagens artísticas, juntar tudo aquilo que é comum a todas elas, entender as especificidades, levar isso para o Conselho e, a partir disso, debater com todos os outros segmentos nos territórios. Então, olha que trabalho este Conselho tem. Tá? E antes de fazer isso, não falamos em nome do Conselho. É sempre o Conselho que vai determinar quem vai representar esse assunto. E isso ainda não foi feito, porque nós já iniciamos as nossas reuniões, mas nós ainda não fomos, de fato, legitimados tá lá no DO e tudo mais, mas não fomos empossados, né? Então, está faltando esse trabalho da Secretaria, que é empossar os conselheiros, para que a gente possa começar a oficializar isso dentro da Secretaria. Mas como o trabalho não para, as questões não param, nós já começamos, né? Já estamos fazendo as articulações necessárias e as conversas. A Câmara de Vereadores, ela é fundamental. Em primeiro lugar, a implantação do sistema, né, que determina esse conselho, por exemplo, e que pode ser o meio através do qual a gente finalmente contemple a cultura de forma ampla, tá, e os territórios de forma ampla dentro da cidade, e possa conseguir recursos estaduais, federais, né? Quer dizer, que a própria cidade possa batalhar, então o administrativo consegue uma brecha para poder chegar no Estado e dizer queremos recursos assim, e o Estado chegar na federação e dizer queremos recursos assim. E isso, de fato, ser uma distribuição com as suas especificidades, não ser também uma ordem do secretário de Estado da Cultura, que conhece mais São Paulo do que o restante do Estado, e conhece pouco São Paulo, porque é do Rio de Janeiro, está tendo algumas dificuldades. Então, enfim, isto tem que ser uma reivindicação do próprio município. O sistema é fundamental, né? A regulamentação desse sistema como um todo, o entendimento de como vai funcionar o fundo, que fundo é esse? Os repasses, nós já vimos que foi possível compreender como é essa legislação, como ela vai se dar, né? E poder ter um fundo para o repasse, um fundo que possa ter recursos vindos de diversos lugares. E esse fundo faça uma distribuição direta, por exemplo, a partir de projetos. Então, vai ter uma área de editais, vai ter uma área de projetos diretos, vindo através do próprio conselho, dentro do plano municipal. Então, toda uma coisa que foi eleita nas conferências, em debates, então ele tem toda a legitimidade. Isso é um facilitador. A Câmara ela tem que fiscalizar. Foi assinado um pacto federativo, portanto, a cidade de Campinas já disse que quer fazer isso e que se comprometeu a fazer. Então, eu acho que toca à Câmara saber exatamente em que pé está isso, como isso pode se desenvolver e, a partir disso,
conversando com o Conselho e conversando com a gestão, né, com o Executivo, com a Secretaria de Cultura, nós entendemos aí como isso avança. O que é necessário? Porque às vezes tem um e outro entroncamento que até a gente, como instituição da sociedade civil organizada, consegue penetrar melhor para descobrir como é possível fazer. Né? Porque tem acessos a outros lugares, coisas onde estão acontecendo, né? Onde já há jurisprudência, onde já acontece. Para a Lei Aldir Blanc, o comitê estadual o comitê estadual nem foi formado, então foi formado um comitê não oficial. Mas esse comitê, através da Assembleia Legislativa, que é um pouco a mesma coisa que a gente tem aqui, falou diretamente com o TCU. Eu mesma conversei diretamente com um representante do TCU e trouxe informações que ele passou diretamente para a Secretaria de Cultura, o que deu um alívio aos funcionários, deu um alívio, inclusive, ao jurídico da Prefeitura, porque era uma outra maneira deles interpretarem uma questão que tocava a legislação. E a gente tem essa penetração porque, às vezes, consegue por outros caminhos chegar, por outras organizações também da sociedade civil. É desta parceria que eu estou dizendo. Nós temos que ser parceiras e parceiros, não somos inimigos. Né? E nós estamos vivendo um momento em que essa pandemia, se ela serve para alguma coisa, ela serve para dizer, ou a gente se dá as mãos na construção de uma sociedade que pode reverter um processo de destruição no qual o planeta se enfiou, ou a gente está fadado à extinção. Pode não acontecer com a geração do meu filho ou com a geração do meu neto, mas já vai acontecer, porque os dados são tristes. Então, em primeiro lugar, é isso que nós temos que fazer. E aqui, na troca de informações, não é uma disputa de poderes, pelo amor de Deus. Né? Isso nós temos que entender, a Secretaria de Cultura tem que entender, os movimentos sociais têm que entender. Movimento social não é coisa de esquerda brava, querendo destruir. Movimento social é a organização de pessoas que estão dia a dia, cotidianamente, com a mão na massa, portanto, sabem o problema que acontece. Por isso é muito legal ter a escuta. Ter a escuta não é fazer o que a gente quer. Assim como a nossa escuta não é fazer o que vocês querem. É a gente chegar no comum entre nós. Porque, afinal de contas, todos nós queremos uma sociedade melhor, né? Por isso, eu acredito que vocês se candidataram à vereança, né? Por isso, eu trabalho junto aos movimentos. Porque eu podia ficar no meu espaço fazendo meu teatro. Mas é porque eu acho que tem futuro, luta conjunta. Esse é o nosso lugar. Vocês na função de vocês, a gente na nossa. E ter o legislativo também é um jeito da gente saber, através das leis, como é que a gente pode mobilizar as instâncias mais altas, aquelas que a gente também precisa sensibilizar. Acho que talvez começamos por aí. É fundamental a escuta de vocês para o Conselho como um todo e para a Secretaria de Cultura, sim. Ter essas reuniões e manter ativa esse debate, esse canal de debate para tudo, para que a gente não escute mais ali na frente. Teve debate, foi aberto o debate para a sociedade, mas não veio ninguém. A gente vai mudar isso com o Conselho. Agora vai falar que não soube? Se não soube, procura saber por quê, porque nós vamos botar isso nos 4 cantos. Tem que botar tudo nos 4 cantos. Bom, Tiche, nós chegamos ao final aqui do nosso debate, então está aí. Quer dizer, o papel da comissão em ser facilitadora das discussões e da interlocução com a Câmara Municipal, o fortalecimento do Conselho num reconhecimento desse movimento que vem ocorrendo na cidade em benefício da política pública de cultura. Vocês terão na comissão um espaço para que isso ocorra, e nesse diálogo com a Câmara Municipal. Então, queria agradecer aqui a presença da Tiche, né, que veio nos ajudar a trazer elementos para que nessa primeira reunião ordinária da nossa comissão nós pudéssemos traçar um pouco o cenário amplo aqui na cidade, né,
volto a repetir, nós vamos ouvir as câmaras setoriais, territoriais, os conselheiros, conselheiras, lembrando que na próxima reunião dessa comissão, não sei exatamente se será uma reunião extraordinária, mas nós devemos tratar numa reunião conjunta dessa Comissão de Cultura e a Comissão de Direitos Humanos, da qual a vereadora Paola Miguel é presidenta, dos temas relativos à Fazenda Roseiras, desde o papel cumprido por aquele espaço, como pelo João Godito Ribeiro, que desenvolve seu conhecimento, sua ancestralidade, a sua formação naquele espaço, como também a segurança daquele local. Então, agradecer aqui a vereadora Paola pela presença, o vereador Rossini, que são membros da comissão também, e declarar encerrada aqui essa primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura da Câmara, agradecendo a audiência de todos e todas. Um forte abraço e boa tarde. E essa foi a reunião da Comissão de Cultura que você acompanhou aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Caso queira rever, é só acessar a nossa página no YouTube e também a nossa página no Facebook. Fique agora com a programação normal da TV Câmara Campinas. Uma ótima tarde para você. TV Câmara Campinas.